E aí, pessoal? Bem, eu estou fazendo esse vídeo para deixar um pouco mais claro a conversão de unidade da velocidade. Lembrando que a gente utiliza essa ideia apenas para velocidade. A gente não vai utilizar isso para tempo, para distância, para aceleração, não. Apenas para velocidade. O que eu faço para transformar uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo? Por exemplo, 72 quilômetros por hora. Essa barrinha significa que eu estou dividindo o quilômetro pela hora. Então posso escrever dessa seguinte forma: 72 quilômetros dividido pela hora. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso escrever dessas duas seguintes formas. E ainda, quando eu digo 72 quilômetros por hora, significa que esse corpo ele se movimentou e percorreu 72 quilômetros em uma hora. Por exemplo, 20 metros por segundo. Significa que esse corpo ele percorre 20 metros a cada segundo. 50 metros por segundo. Percorre 50 metros a cada segundo. Aqui, no caso de 72 km por hora, é a mesma ideia. Então, no lugar de só da unidade hora, eu posso deixar uma hora. Porque esse corpo ele percorre 72 km a cada uma hora. Vamos passar essa hora em segundos? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma regra de 3 simples. A gente sabe que 1 minuto ele é igual a 60 segundos. 60 minutos equivale a quantos segundos? Eu deixei, a gente sabe que 60 minutos é uma hora, né? É a mesma coisa. Mas aqui eu coloquei 60 minutos para nesse lado dessa regra de 3, eu ficar com a unidade em minutos e no outro lado ficar com a unidade em segundos. Eu tenho sempre que deixar a mesma unidade em cada lado. Eu não posso utilizar unidades diferentes. Então, nesse primeiro lado, se eu coloquei minuto, esse outro valor tem que estar em minuto. Nesse segundo lado, se está em segundo, esse x vai me dar um valor em segundo. Agora eu cruzo, como a gente costuma falar, a gente então vai multiplicar x por 1, que é igual a x, e 60 por 60. 60 vezes 60. A gente pode pensar da seguinte forma: 6 vezes 6 é igual a 36. Eu tenho um zero de um 60 e um outro zero do outro 60. Então eu tenho dois zeros. Então repito esses dois zeros aqui. 60 vezes 60 igual a 3.600 segundos. Nesse segundo lado dessa regra de 3, como eu coloquei 60 segundos, o valor do x tem que me dar também em segundos. Como eu já mencionei, 60 minutos equivale a uma hora, portanto, uma hora é igual a 3.600 segundos também. Daí eu posso substituir uma hora por 3.600 segundos, é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu posso colocar esse número no lugar do outro. E também, como eu mencionei no pré-ENEM, o K, quando vem junto a uma unidade, ele significa 1000. Então, posso substituir o K por 1000. Daí, eu repito esse M, que é a unidade metro. Agora, a gente pensando nessa fração aqui, 1000 dividido por 3.600, eu posso encontrar uma fração equivalente a ela. Eu posso dividir o numerador, que é 1000, por 1000, e o denominador também posso dividir por 1000. O que eu vou encontrar? 1000 dividido por 1000 é igual a 1. E 3.600 dividido por 1000 é igual a 3,6. Então, 1000 dividido por 3.600 é uma fração equivalente a 1 dividido por 3,6. É a mesma coisa. Agora, 72 vezes 1 é igual a 72. E repito 3,6 do denominador. 72 dividido por 3,6 é igual a 20. 20 metros por segundo. Portanto,
a gente pode perceber, para a gente passar a velocidade que está em quilômetros por hora, basta eu dividir esse valor da velocidade em quilômetros por hora por 3,6. Como eu coloquei aqui, de quilômetros por hora, eu divido por 3,6, então significa que eu converti essa unidade para metros por segundo. De metros por segundo para quilômetros por hora, também é 3,6, só que agora a gente tem que multiplicar por 3,6. A gente utilizando essa mesma ideia aqui, se a gente colocar um valor em metros por segundo e passar para quilômetros por hora, vocês vão ver que no final a gente vai multiplicar por 3,6, tá? E ainda podemos escrever dessa seguinte forma, se vocês acharem mais simples para vocês, que a velocidade em quilômetros por hora é igual a 3,6 vezes a velocidade em metros por segundo. Daí, se der a velocidade em quilômetros por hora, a gente substitui aqui e encontra a velocidade em metros por segundo. Se der a velocidade em metros por segundo, a gente substitui e encontra a velocidade em quilômetros por hora. E por isso que tem esse 3,6. Esse 3,6 ele vem pelo fato de uma hora equivaler a 3.600 segundos.